Aliás, Pedro Venceslau, quando a gente fala de Senado Federal, costuma ser a casa moderadora, mas a gente tem visto uma mudança na postura de Arthur Lira nessa fase final do seu mandato. Algumas pessoas me dizem, na verdade, o que Arthur Lira quer, mandato não, mandato como presidente, não como deputado federal, dizem que ele quer fazer uma espécie de cautela com a sua própria imagem. Arthur Lira ficou muito conhecido por ser um trator, sempre aprovava tudo o que queria, teve uma votação histórica para presidente da Câmara dos Deputados, mas que agora ele quer cuidar muito com o que a opinião pública pensa da imagem dele. Apoio entre os parlamentares ele tem, mas na opinião pública ele não considera que tenha tanto. Então é Arthur Lira tentando ponderar um pouco como vai ficar a imagem dele para a história. Porque a primeira vez que essa proposta apareceu, como bem lembrou a Larissa, que era simplesmente anistia total, a repercussão foi muito ruim, a opinião pública reagiu e o Congresso recuou. Então essa é uma proposta que ameniza um pouco, reduz um pouco os danos, mas ainda assim é uma proposta que passa um pano para a má governança partidária. Porque os partidos políticos, eles já têm problemas com as suas administrações de recursos. A gente vê que há uma dificuldade, inclusive, do Superior Tribunal Eleitoral de fazer a fiscalização do que é gasto pelos partidos. E também há muita dificuldade já em fazer a fiscalização se os partidos estão ou não cumprindo as cotas que foram estabelecidas por lei. Então, muitas vezes, é a imprensa, é a opinião pública quem acaba revelando que os partidos políticos não estão seguindo aquilo que foi determinado, em termos de mulheres, candidaturas de negros, de pardos, etc. Agora, se o próprio Congresso Nacional legisla no sentido de que não há problema nenhum se você não respeitar aquilo que foi determinado, então por que os partidos, na hora de montar as suas chapas para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, vão se preocupar com isso? A gente já viu na campanha de 2022 que existem 1000 maneiras de você driblar as recomendações, as determinações de números de mulheres, de números de negros, etc. Então os partidos muitas vezes pegam recursos que deveriam ser destinados às mulheres, usam candidaturas laranjas para utilizar esses recursos. Mas quando você vê que o Congresso Nacional decide fazer ali um refinanciamento para passar pano para todo mundo, então ninguém precisa seguir aquilo que já foi determinado antes. É uma lei que não pegou, né? Porque as regras acabam não sendo cumpridas. Para que eu vou cumprir uma regra se daqui a pouco vai ter um refis? É a mesma crítica que se faz do refis para a parte do empresariado. Para que o empresariado vai pagar certos impostos se depois essa dívida vai ser perdoada ou renegociada? Então fica um mau exemplo para que os partidos políticos acabem priorizando a diversidade nas candidaturas. Obrigado, Pedro Venceslau.